Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas, a vocês que nos acompanham a partir de agora, nessa transmissão online e ao vivo, pelas redes sociais do prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, também pelas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora e também a comunidade surda que nos acompanha através da página do Infolibras JF. Estamos iniciando neste momento essa conversa com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, para tratarmos aí da questão do enfrentamento da pandemia da Covid-19 aqui no município. Vamos falar sobre a situação epidemiológica, o aumento de casos que temos registrados nos últimos dias aqui no município, também a questão de leitos, que foi muito levantada nos últimos dias, e outras questões atinentes a esse momento que nós vivemos da pandemia aqui em Juiz de Fora. Vamos começar então saudando o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas. Bom dia, prefeito. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para poder trazer alguns dados muito importantes sobre a questão da evolução da Covid-19 em Juiz de Fora e para, com isso, tentar motivar toda a população no sentido de termos ações cada vez mais responsáveis para garantir que o enfrentamento da Covid em Juiz de Fora continue minimamente sendo compartilhado, não só por parte da Prefeitura, mas também com cada um cidadão e cada uma cidadã de Juiz de Fora. Prefeito, vamos começar então falando sobre a atualização dos dados da pandemia aqui no município e esse aumento de casos registrados nos últimos dias. Quais são, portanto, os dados atualizados da pandemia hoje em Juiz de Fora? E a imprensa e alguns especialistas estão divulgando que a situação está piorando muito em Juiz de Fora. Qual é a real situação? A situação realmente hoje está pior? Sim, Reinaldo, é importante que isso fique bem claro. A situação de evolução da pandemia em Juiz de Fora, ela está num crescente. Para que todos tenham uma ideia, na semana anterior, semana passada, nós tivemos o segundo maior número de casos confirmados durante esses 8 meses de evolução e acompanhamento da doença aqui na nossa cidade. Se nós retomamos aqui a 27ª semana, lá no dia 28 de junho, que foi uma semana entre 28 de junho e 4 de julho, nós tivemos 626 casos confirmados. Nessa semana passada, nós chegamos a 597 casos confirmados. E eu chamo a atenção para o dado importante, que ontem, o somatório dos dados confirmados de domingo e segunda, já chega a 159 casos confirmados. Então, nós estamos com uma curva em ascendência. Precisamos ter responsabilidades com isso. Precisamos, cada um de nós, cumprir o seu papel nesse processo. Só para poder colocar os números na totalização do acompanhamento até aqui, nós tivemos nesse período 27.783 casos suspeitos, com 8.137 casos confirmados. Infelizmente, chegamos à marca de 280 óbitos. Ontem, nós tivemos uma marca também bastante significativa com a publicação de 5 óbitos. É bom também esclarecer que esses óbitos são decorrentes de notificações do final de semana. Então, não são óbitos que possivelmente tenham ocorrido todo ontem, mas é um número que preocupa, quer dizer, de domingo até ontem, ou na melhor das hipóteses, aí, de sábado até ontem, nós tivemos 5 óbitos. E se a gente olhar para a semana anterior, durante toda a semana anterior, que terminou no sábado, nós tínhamos registrado 6 óbitos. Então, nós já temos um número bastante significativo nessa semana. Então, dizer aqui, e outro dado que é significativo, que hoje nós temos, isso é variável, todo mundo tem que entender que a gente acaba de falar um número, ele já pode ter se modificado, e é por isso que o painel também vai se modificando, o painel de gerenciamento aí da Covid, que está
nas páginas da prefeitura, é importante que às vezes eu acabo de falar, daqui a pouco tem um outro número sendo publicado, mas hoje nós temos 51 pacientes que estão internados em UTI por Covid no Sistema Único de Saúde, então no SUS. E nós temos ainda 90 pacientes não Covid hospitalizados, totalizando uns 141 pacientes internados em unidades de terapia intensiva, sendo que nós ainda temos os pacientes que estão nos hospitais privados. Eu gostaria de chamar a atenção de todos que, então, nós temos um quadro que se agrava e nós precisamos entender o agravamento desse processo. Obviamente que a primeira grande marca disso foi a quebra do isolamento social, para que a gente possa ter uma ideia mais ou menos desse processo. Há 8 meses atrás, logo após termos decretado todo esse processo de enfrentamento, iniciado todo esse processo de enfrentamento, nós chegamos a ter bater níveis de isolamento de 60%. Hoje o isolamento médio em Juiz de Fora é de 40% a 41%. Então está muito baixo esse nível de isolamento. Obviamente que durante esses 8 meses nós aprendemos algumas outras medidas importantes. Então, que até permitem que a gente não fique na figura total do isolamento, mas que a gente discuta o processo de distanciamento, acompanhado do uso de máscaras e do uso das normas de higiene, todas com a questão da lavagem das mãos com água e sabão ou do uso de álcool em gel. Essas questões são extremamente importantes de continuar sendo observadas. E olha, usar máscara, basta só eu fazer. Eu não preciso de mais ninguém. Basta eu usar a minha, eu já estou me protegendo, ajudando a proteger os outros. Então, é importante, é muito importante que todos nós entendamos que nós estamos vivendo um momento de aumento de casos. O aumento de casos está estabelecido. Não tem jeito de negar os números que estão colocados. Então, para que a gente não venha a ter problemas mais graves ali na frente, precisamos fazer a nossa parte. Só colocar aqui que enquanto o senhor falava da questão das máscaras, as pessoas estão acompanhando a transmissão, várias falando de relatos de pessoas no comércio sem usar máscara, então é importante. Nós vamos voltar a falar sobre isso depois, mas assim, muitas pessoas concordando com essa questão da população não está aderindo realmente à prevenção, ao uso de máscara e outras ações nesse sentido. Prefeito, diante desse cenário que o senhor passou para a gente, tem uma pergunta do G1 Zona da Mata. Com base nos dados e nas análises do grupo técnico da UFJF, do Comitê Municipal, dos especialistas, dos órgãos de saúde, o senhor avalia que nós estamos entrando numa segunda onda de contágio da Covid-19 aqui em Juiz de Fora? Eu acho que a gente tem que entender um processo que são dois momentos diferentes. O que está acontecendo na Europa e o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Na Europa teve essa característica da gente ter uma onda bem marcada e agora, depois do verão europeu, com as pessoas terem ido para as praias, entrado em ambientes de aglomeração, quando voltaram para os seus países, houve também, coincidente com o período aí da entrada do outono lá, e as pessoas começam a ficar mais restritas, e isso facilitou uma segunda onda. No Brasil, em Juiz de Fora, nós não podemos dizer que nós sequer terminamos a primeira onda. Nós ficamos aí, reduzimos os números de casos, aí eu vou retomar aqui os números, né, gente? Na 27ª semana, nós tivemos esse grande pico de números de casos confirmados, como eu já disse, 626 casos. Nós estamos agora na 47ª semana. 20 semanas epidemiológicas depois. Nós nunca tivemos uma redução drástica, nós ficamos sempre aqui, batendo o número menor de casos numa semana que nós chegamos. Aqui foi de 203. Então nós reduzimos 60% daquele pico, mas nunca chegamos num número
bastante pequeno nisso daí. Então, nós mantivemos sempre um platô. Então, não podemos dizer aqui que nós estamos enfrentando uma segunda onda. Nós estamos tendo um agravamento dos números. E o que não muda nada, quer seja primeira onda ou segunda onda, o que importa é saber que nós estamos com os números em ascensão. É esse que é o grande problema. Certo? Nós precisamos ter essa clareza. Os nossos números estão em ascensão. Por que estão? Como podemos fazer para reduzir essa curva em ascendência? Tornar essa curva, de novo, uma curva que empine para baixo. Né? Porque lá atrás, e a gente fica muito repetitivo em cada live, eu sei que é isso, mas a questão é muito mais de orientação. Uma live que a gente busca fazer é no sentido muito mais de orientar as pessoas. Lá atrás, há 8 meses atrás, nós dizíamos o que para cada um de vocês? Precisamos fazer com que a curva seja mais aplanada, para que a gente não leve o sistema a colapso. Fizemos isso? Fizemos porque o sistema até aqui na cidade não colapsou, mas foi também fruto de muito trabalho realizado e da cooperação de muitas pessoas na cidade. Nós sabemos que tem alguns grupos que não se comprometem com os outros. Nós precisamos sair dessa cultura de morte, onde nós brincamos com a situação de risco a cada momento. Então, agora, mais do que nunca, nós já conhecemos algumas coisas que se demonstraram muito eficazes, e aí eu chamo a atenção disso. Se lá atrás tinha discussão se vai ou não usar máscara, hoje não cabe mais essa discussão. Isso já está fielmente demonstrado, a importância da máscara para diminuir os índices de transmissibilidade. Então, precisamos todos nós fazer a nossa parte. É importante o distanciamento social. O que a gente assistiu nas últimas semanas, não só do ponto de vista de eventos festivos, mas também nós ouvimos muita aglomeração em eventos políticos. Nós vimos comícios sendo feitos. Nós não estamos em época de comício. Nós estamos em época de trazer essa discussão em altíssimo nível para as redes sociais, onde podemos todos nos manifestar também, mas de alto nível, quero relembrar isso, e sair dessas possibilidades de aglomeração, porque nós estamos assistindo e podemos ter um aumento do número de casos nos próximos 15 dias, que olha o fato que é interessante ser colocado. Os próximos 15 dias que vão estar próximos do segundo turno das eleições. Então, precisamos fazer ações bastante efetivas de diminuir a aglomeração, de evitar todas essas condições que só ampliam a transmissibilidade do vírus, porque também estamos chegando próximo ao Natal, aonde, e aí eu faço um alerta a todos os comerciantes. Faço esse alerta a todo mundo. Cumpram, não só simplesmente as entidades cheguem aqui e entreguem protocolos. Cumpram esses protocolos, porque o risco da gente ter uma evolução ruim e chegar exatamente no momento do Natal, e vocês todos sabem como foi custoso para cada um comerciante de Juiz de Fora, não ter a possibilidade de exercer a sua atividade comercial no período do Dia das Mães, como também no próprio Dia dos Pais. Vocês terão dificuldades lá na frente com a questão do Natal. Então, vamos fazer o nosso dever de casa agora. Vamos assumir atitudes responsáveis. Vamos sair dessa cultura que eu tenho insistido, cultura de morte, aonde nós vamos em direção às aglomerações, sem usar máscaras, sem respeitar distanciamento social, nos entregando a possibilidade da contaminação com o vírus da Covid-19. Prefeito, a questão dos leitos, né, foi muito levantada nos últimos dias, né?
a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais da cidade foi muito divulgada, sobretudo pela imprensa. Como está a questão dos leitos hoje na rede pública de Juiz de Fora? O que pode ter levado a esse aumento da ocupação de leitos? É a primeira pergunta com relação a isso. Hoje nós temos índices de 81, nós estamos hoje com 81% dos leitos ocupados. Já chegamos em outros momentos a 85, 86, por aí. Então, estamos exatamente naquele momento onde nós já vivemos de maior risco. Estamos vivendo de novo. Então, nós temos hoje isso, 81% dos leitos da rede do Sistema Único de Saúde ocupados. Esse é o fato. Agora, o que aconteceu também foi um aumento do número de pacientes internados em enfermarias. Então, o número de pacientes que estão com Covid já não são mais aqueles casos assintomáticos, né, porque esses, às vezes, sequer chegam às unidades básicas de saúde e às unidades de urgência e emergência. Já são pacientes que apresentam algum grau de sintoma, mas que ainda estão sendo possível ser tratados em enfermaria. Esse número aumentou. Hoje, nós temos uma taxa de ocupação de enfermarias de 63%. Então, nós aumentamos isso. Nunca, até aqui, tivemos tantos pacientes internados em enfermaria. Por outro lado, nós temos essa taxa alta também de ocupação de leitos de UTI no sistema privado. E aí eu gostaria de chamar a atenção de todos. O sistema privado é ocupado pela classe média alta, porque é através dos planos de saúde que as pessoas têm acesso. Então é essa população que está se contaminando mais agora. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo na cidade clandestinamente. Isso tem muito a ver com as festas que todo mundo está participando, com mais de 30 pessoas. O ideal é que a gente ainda continue, ou tome essa decisão a partir de agora, de nos isolarmos mais. Mas nós estamos partindo para abusos e atos de irresponsabilidade, atos aonde nós vamos pagar caro. Essa foi sempre a nossa grande preocupação. Nós todos trabalhamos para fazer com que não ocorresse o colapso do sistema público. Mas também não é só do sistema público. Se colapsar o sistema privado, ele amplia o colapso na rede pública, porque nós temos uma questão constitucional, que é da universalidade do atendimento pelo SUS. Então, precisamos todos nós sermos responsáveis, porque pode faltar leito na rede pública e pode faltar também na rede privada, se não fizermos a nossa parte, se não formos responsáveis. Não adianta achar que é só o poder público que tem responsabilidade sobre a condução dessa crise sanitária que estamos vivendo. É uma crise que ocupou o mundo inteiro. Os países mais ricos tiveram problemas. Nós estamos tendo problemas. Países que apostaram numa possibilidade de imunidade de rebanho estão voltando atrás, estão falando em fechar. Então, precisamos entender o que está acontecendo e aproveitar a experiência dos outros que estão sofrendo antes de nós, para que a gente possa tomar atitudes radicais no enfrentamento disso, para que a gente não amargue o sofrimento quando ocorre na nossa família. E, Reinaldo, antes até eu gostaria, porque circulou ontem, chegou de alguma forma até mim, um vídeo do Renato Garcia, falando da doença do pai, que o pai está internado aqui em Juiz de Fora. O vídeo dele mostrando todo o sofrimento dele com relação à questão do pai internado com Covid na UTI. Por que eu peguei isso? É para a gente entender. Primeiro que acomete a todos. É uma doença que acomete a todos. E ver na fisionomia, no faces do Renato Garcia, quando ele está falando sobre a questão do pai doente,
o grau de sofrimento que ele está vivendo. Então, será que vai ser preciso cada um de nós enfrentar na nossa própria casa a perda de alguém querido para que a gente assuma a responsabilidade? Não pode. Prefeito, sobre a questão dos leitos ainda, né, diante desse cenário, a Tribuna de Minas pergunta o seguinte: existe ainda o risco de termos um colapso na rede pública de saúde de Juiz de Fora? E da mesma forma, o G1 Zona da Mata fala sobre o aumento de leitos do HPS, que aconteceu semana passada, e se a Prefeitura, diante desse cenário, está buscando ampliar o número de leitos de UTI aqui em Juiz de Fora. Tem algumas vertentes nessa conversa toda. Primeiro, é a vertente do seguinte: o ideal não seria a gente não ter que aumentar leitos, porque nós estamos tendo pacientes e, com isso, garantir que não haja o colapso. O ideal é a gente reduzir cada vez mais o número de pacientes acometidos pela doença e, com isso, nós estaremos sinalizando na possibilidade de não ocorrer o colapso do sistema público de saúde. Confiar só na expansão de leitos é muito pouco. É muito pouco. Nós fizemos um grande trabalho de ampliação do número de leitos. Saímos de 108 em março desse ano, para atingirmos, hoje nós estamos liberados do sistema público 175 leitos. Então fizemos isso. Mas isso é uma parte do processo. É uma parte do processo. Não é toda a segurança que temos. Então, o risco do colapso sempre existirá. O risco do colapso sempre existirá. Não podemos nos esquecer disso, de maneira nenhuma. Então, precisamos fazer com que haja uma redução na transmissibilidade da doença. No risco de uma pessoa contaminar uma ou mais pessoas, se ela se coloca em um determinado ambiente. Então, eu vou reforçar isso. O mais importante... É importante, e nós estamos cumprindo isso, já mostrei por números, como também agora já retomamos 8 leitos do HPS que estavam redirecionados para o atendimento geral, retornamos esses 8 leitos para o atendimento Covid, por conta desse momento que nós estamos vivendo. Já fomos buscar a contratação de mais, estamos com a perspectiva ainda para essa semana, ou no mais tardar, no início da outra semana, já colocarmos mais 14 leitos. Então, nós não estamos inertes, mas não é isso o mais importante. O mais importante é a gente diminuir o número de casos, ampliar a enfermaria, ampliar o número de leitos em UTIs. Isso é importante para dar um conforto, mas ele não diminui o risco de mortalidade. Nós sabemos que uma parcela daqueles que tiverem assistência em UTI, por melhor que seja a assistência, eles vão morrer. E aí, teremos todos nós que refletir sobre por que isso aconteceu. Perfeito. A Tribuna de Minas também pergunta se já houve algum caso de óbito por falta de leito de UTI aqui na cidade, ou seja, algum óbito por desassistência de saúde. Na verdade, isso não aconteceu. Isso posso dizer a cada um, sem medo daqueles que queiram trabalhar sempre para fazer críticas, achar que isso é demagógico, mas não é. Esse era o grande desespero que eu, enquanto prefeito, e toda a equipe da Secretaria de Saúde, e não só da Secretaria de Saúde, mas de todos aqueles que nos ajudaram muito a enfrentar esse processo, tínhamos e temos, que o que não pode faltar é assistência. Isso até agora não faltou, mas não faltará se nós, cada um de nós, for muito responsável. Porque se nós continuarmos nesse processo de continuar achando que a vida voltou ao normal, ao mesmo normal que nós tínhamos em janeiro, em fevereiro, início de março desse ano. Se nós continuarmos achando que a vida voltou ao normal,
e que nós não precisamos mais de distanciamento social, que nós não precisamos mais usar máscaras, que nós não precisamos mais fazer higienização das mãos, vai aumentar o número de casos. Proporcionalmente também aumentará o número de pacientes em unidade de terapia intensiva. Proporcionalmente aumentará o número de óbitos e proporcionalmente aumentará aqueles que se recuperarão, não morrerão, mas ficarão com alguma sequela. Então, vamos ter muita responsabilidade. Para fechar esse assunto, então, prefeito, a última pergunta da Tribuna de Minas é a seguinte: qual a análise que a Prefeitura faz desse aumento significativo no número de internados, né? Chegou-se até na reunião do comitê falar que nós estaremos com recorde de hospitalização desde o início da pandemia. A Tribuna quer saber, por conta da maior exposição das pessoas, ou a doença está se tornando mais agressiva? Na verdade, é pela exposição das pessoas. Não precisa. Basta a gente ir para a rede social e olhar o número de denúncias que acontecem todo dia na rede social, que se colocam, porque as pessoas estão se reunindo clandestinamente em granjas, ou estão fazendo eventos que são convocados, você fala da existência do evento, mas só marca o local meia hora antes. Que leviandade é essa? Que falta de responsabilidade pública é essa? Aí queremos todos nós só dizer que precisamos aumentar a fiscalização da prefeitura, precisamos... Olha, essa é uma questão que é sim de responsabilidade da prefeitura também fiscalizar, mas uma questão onde envolve o risco de morte. Se nós não fazemos a nossa parte, nós estamos sendo muito coniventes com essa situação. Então precisamos atuar de forma efetiva, sair dessa lógica de que há uma normalidade nos moldes pré-Covid. Não existe essa normalidade. Não existe essa normalidade. Nós estamos vivendo, nem gostaria de usar esse termo, mas vou usá-lo, um novo normal. E esse normal impõe distanciamento social, impõe o uso de máscaras, impõe que eu faça a higienização das minhas mãos com água e sabão, como também com álcool em gel. E nós perdemos inclusive isso. Voltamos a colocar a mão debaixo da torneira e tirar e dizer que lavamos a mão. Já que você tocou no assunto, prefeito, eu vou então entrar nessa questão, que é até um fato novo, né, que apareceu no último final de semana, que são esses eventos em rede social. Né? Eles estão usando a estratégia de divulgar o evento, mas aí só avisa o local e o horário, as pessoas se cadastram geralmente com o número do aplicativo de mensagem, e a pessoa, com meia hora antes, avisa onde é o local desse evento. Na semana passada, a Prefeitura, através da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordenamento Urbano, conseguiu desarticular, né, duas festas nesse sentido. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão, como que a Prefeitura tem atuado e vai atuar sobre esse fato novo que está aparecendo aí com relação aos eventos clandestinos aqui no município. A Prefeitura tem atuado da forma que ela pode, no sentido de, com o trabalho de inteligência da guarda, da fiscalização, tentar obter as informações para chegar nesses locais e autuar. É bom chamar a atenção que nós, nesses últimos meses, nós tivemos mais de 6 mil verificações feitas pela Prefeitura com algum descumprimento do decreto municipal de enfrentamento à Covid. Então, esse número já mostra, eu acho que bastante, que há um descompromisso de muitas pessoas com o outro. E nós estamos falando, eu estou insistindo tanto nessa fala de responsabilidade com o outro, porque essa doença depende, o tratamento ou a prevenção dessa doença depende disso. Esses dias eu vi na rede alguém dizendo assim, para que anunciar que está aumentando o número de leitos se não fez prevenção? Qual prevenção que nós não fizemos? Esse tipo de comentário não ajuda em nada, porque a prevenção depende de cada um. O que você fez para prevenir? Quantas vezes você podia ter ficado em casa e não ficou? Quantas vezes você saiu e nem deu bola para a máscara? Quantas vezes você riu
daqueles que se cumprimentavam à distância e quis abraçar, para dizer que você consegue enfrentar o vírus, para dizer que é uma gripezinha, que matou mais de 65 mil pessoas no Brasil. Então vamos lá, vamos sair desse jogo, esse jogo de disputa ideológica onde não existe essa disputa. Vamos disputar a vida, a certeza de garantir a vida para todos. Durante todo esse período, durante um bom momento, aonde a gente precisou ser muito rude nas decisões, muito grave nas decisões, nós fomos taxados de todos os adjetivos possíveis, fomos inclusive ameaçados de morte, porque estávamos comprometidos só com a questão sanitária. Hoje, a grande maioria dos setores de serviço e de comércio na cidade voltaram por evolução. Mas quantos estão nas suas atividades e não estão cumprindo protocolos que as suas entidades mesmo criaram e apresentaram e que foram discutidos com a nossa equipe da saúde e foi feito um ajustamento entre nós para que pudesse seguir aquele protocolo? Quantos fizeram? Quantos continuam fazendo? Quantas lojas na cidade hoje nós vamos chegar e não vai estar cumprindo a obrigação de estar de máscara? Então, passar a responsabilidade sempre para o outro, isso é irresponsabilidade. Isso não é uma conduta séria de quem está preocupado com o momento que nós estamos vivendo. E aqui, nós não estamos aqui hoje, eu não estou aqui hoje, para pregar que nós estamos entrando, vou colocar isso entre aspas, no inferno, mas dizer que nós estamos evoluindo de maneira ruim e que podemos parar esse processo de evolução, se cada um de nós fizer a sua parte. Prefeito. Oi. Prefeito, só para essa questão do evento para fechar, né? Tivemos 2 casos que a prefeitura autuou, os responsáveis foram multados, né? E lembrando que a gente fez uma consulta antes de começar, que os responsáveis por esse tipo de evento, por conta de estar colocando pessoas em risco, podem responder criminalmente na justiça por estar organizando esses eventos, que estão colocando outras pessoas em risco, né? Então fica esse alerta, além da multa, que não é pequena com relação a isso, ainda vai responder judicialmente por esse tipo de responsabilidade. Exatamente, isso é crime, isso não tem outra palavra para explicar, é crime, e precisa responder dessa forma. Prefeito, diante de todo esse cenário da epidemia aqui no município, né, na semana passada o Comitê Municipal se reuniu na quinta-feira e definiu, então, que Juiz de Fora, que estava na onda verde do programa Minas Consciente, deveria retroceder para a onda amarela. O que levou essa decisão do comitê a ser tomada e se existe, aí pegando a pergunta da TV Integração, já tivemos um retrocesso para a onda amarela. Se as coisas não mudarem, existe a possibilidade de Juiz de Fora retroceder para a onda mais restritiva, que seria a onda vermelha? Sempre existirá. Eu não sei quem vai recordar disso, mas até roubando as palavras do primeiro-ministro português, eu disse que, como ele disse, que não teria pudor em retomar ações anteriormente praticadas e que por hora estavam suspensas. Continua valendo. Não teremos pudor. Nós fomos para a onda, da onda amarela para a onda verde, não na sua totalidade, é bom que se diga isso, e é bom explicar isso, porque as pessoas estão falando assim, mas mudou nada. Mudou sim. Não mudou da forma como as pessoas imaginavam, porque a onda amarela para a onda verde nós nunca fizemos integralmente. Então nós retomamos agora para a onda amarela na sua integridade. Mas podemos buscar, na necessidade que isso se estabelecer, fazer valer a onda vermelha. Ou, é bom que se diga, sermos mais restritivos da própria onda amarela.
manter na onda amarela, mas causar restrições que já não existiam mais e que a gente pode retomar. Se não houver a participação de todos, nós vamos fazer a nossa parte. Não teremos problema com isso. Agora, não precisa ninguém também ficar fazendo terror em rede social. Final da semana passada, foi um tal de entrar em rede social para dizer que o prefeito vai esperar só a segunda-feira e decretar lockdown. É isso que eu queria perguntar. Existe esse risco na rede social, no final de semana, se falou muito disso, né? Que o senhor poderia, quando noticiou, inclusive, a imprensa que teria essa live na segunda, hoje, como está acontecendo, que essa live seria para o senhor decretar um lockdown. Então, o que há de verdade nisso, prefeito? Nenhuma. Imediata? Nenhuma. Podemos sim avançar por uma onda amarela mais restritiva, ou até mesmo de acordo com os dados que o Minas Consciente também está consumindo. É bom lembrar que hoje à tarde há uma reunião e amanhã sai uma nova orientação do Minas Consciente, que pode vir mais restritiva do que está, ou não. Então não há lockdown, não existe agora, de imediato, eu não posso falar daqui a uma semana. Essa evolução da pandemia, ela é cíclica. Então há momentos que, se for necessário, nós seremos mais restritivos. Então precisamos todos nós, eu insisto com isso, com todos os setores. Faça a sua parte para você continuar trabalhando. Faça a sua parte para que o seu negócio continue podendo funcionar. Agora, do ponto de vista da prefeitura, nós estamos fazendo ao outro lado, buscando garantir assistência, mas só isso, garantir aumento de leito aqui e acolá, isso depende de autorizações que não passam só por nós. Fala-se muito, porque falar das coisas sem conhecer é muito simples, mas fala-se, tem muito dinheiro do governo federal. Nós, inclusive, está no portal da transparência, todos os dados, as pessoas podem dar. E nós estamos trabalhando com o máximo de segurança possível para garantir que as coisas aconteçam. Mas não será suficiente se nós não fizermos a nossa parte. Se a gente tiver um crescimento muito grande do número de casos, maior ainda do que o que a gente já observou na semana passada, e reforço, a semana passada, semana epidemiológica de número 46, é a segunda semana, durante todo esse período de acompanhamento, durante essas 46 semanas, que teve o maior índice de casos confirmados em Juiz de Fora. A outra semana que teve um número semelhante, um pouco maior do que esse, foi a 27ª semana epidemiológica, lá no final de junho, iniciando julho. Prefeito, pergunta a Tereu Queiroz, eu acho que ilustra bem esse momento que a gente está vivendo e que já viveu que essa questão sanitária com economia, né? Diante aí desse retrocesso, de possíveis retrocessos que podem advir daqui para frente. Então, a Tereu Queiroz, eu pergunto para o senhor, como conciliar interesses econômicos e de saúde quando já estamos quase 9 meses em isolamento, com taxas de crescimento contínuas de novos casos da doença, com a população que já está cansada das restrições, também do isolamento, mas, segundo especialistas, sem ter feito isolamento de qualidade? Como conciliar novamente esse equilíbrio entre saúde e economia, prefeito? Eu acho, a primeira coisa aqui, falar uma outra questão que para mim é importante. Eu sou médico, mas não sou infectologista, então não sou intensivista, mas acho, e não sou epidemiologista, mas acho que tem uma questão que a gente precisa deixar bem claro aqui. Nós fizemos o isolamento que a população se deixou fazer. Não há
esse formato, porque fica aparecendo sempre quando alguns especialistas falam, e falam a partir do local dos seus consultórios ou dos seus trabalhos que desenvolvem, aí fica muito simples dizer que a prefeitura não está fazendo a parte dela para garantir o isolamento social. Esquece inúmeros exemplos que nós temos Brasil afora de falta de comprometimento com a vida. Autoridades brasileiras que simplesmente negam que a Covid é algo de importante. Olha, eu faço um esforço, não esforço, eu faço a minha obrigação de ser exemplo, de buscar ser exemplo na questão de estar sempre de máscara. E às vezes, inadvertidamente, já aconteceu 2 vezes, eu saindo de casa, e só depois que eu saí à porta, que eu percebi que eu não estava com máscara e voltei correndo para colocar. Porque eu não posso, enquanto prefeito, enquanto um agente de saúde, ser mau exemplo. E nós temos muito, muito mau exemplo por aí. E depois nós só apontamos o dedo, porque por que nós não conseguimos manter o isolamento social? Nós chegamos a uma taxa de 60%, hoje nós temos 40%. Obviamente que o processo de evolução da própria pandemia permitiu que a gente saísse dessa busca do isolamento total por uma proposta diferente, que é o distanciamento social e com o uso de máscaras, para que a gente pudesse voltar a fazer a roda da economia girar. Mas o que nós fizemos com isso? O que nós fizemos quando tivemos essa oportunidade? Nós paramos de cumprir os protocolos que foram propostos por todos e aceitos por todos. Paramos de usar o protocolo básico que é para todo cidadão. Eu vou insistir, eu estou sendo insistente. Estou sendo chato aqui nesse momento de ficar repetindo a mesma coisa, mas é para água mole e pedra dura, tanto bate até que fure, ditado que todos nós conhecemos. Porque nós paramos de respeitar o uso de máscaras. Eu vejo hoje na rua, e vejo essas coisas absurdas, a pessoa está com a máscara no queixo, em vez de estar onde devia estar, tampando o seu nariz, tampando a sua boca, e a gente vê as pessoas se aglomerando juntas, mesas em locais públicos que não obedecem a determinação, muitos bares não estão fazendo isso. Nós estamos vendo, nós sabemos de bares famosos. Desculpa te interromper, quero tocar nesse assunto, porque as pessoas estão participando da live a todo momento, inclusive chegou até agora, a questão dos bares lotados, né? Os protocolos não estariam sendo seguidos. Olha, gente, eu gostaria de chamar a atenção também de uma coisa. O dono do bar é parte da questão, porque ele deveria estar buscando garantir a execução do protocolo. Mas cada um de nós que passa e entra é outro agente de desrespeito. Porque se os bares estão com as suas limitações de número, de meses, tem determinado... Se o bar não tivesse atendendo a determinação dos protocolos e eu não fosse nesse bar, eu estaria contribuindo muito. Não estou nem discutindo se a gente vá para bar ou não vá para o bar. O que a gente precisa é seguir as orientações. Mas a gente não segue. Nós ficamos aonde era para ter 2 pessoas, nós temos 5, 6. Precisamos assumir a responsabilidade disso. É muito fácil transferir responsabilidade. É muito fácil. Ninguém sabe como foi difícil correr atrás da ampliação de leitos da cidade. Quanto trabalho foi feito para isso, porque precisa de um processo todo desenvolvido, burocrático a partir daqui, que passa pelo Estado, que é autorizado no Ministério da Saúde, até que isso vem e acertar, e tem que construir todas essas relações também com os diversos hospitais, para que eles tenham equipes
Não é simplesmente ter lá o espaço físico onde você tem uma cama, onde você tem um monitor, onde você tem um ventilador mecânico. Não é não, você precisa de equipe, você precisa de gente, e de gente que está se expondo, de gente que pode morrer pela sua exposição. Então, gente, esse discurso pode ser um discurso que para muitos é só justificativa de um posicionamento, mas isso é constatação de fatos e de uma realidade fática. Prefeito, as pessoas nas redes sociais, né, com relação a essa questão de onda e de funcionamento de comércio, né, em termos práticos, então, nós estávamos na onda verde, voltamos para a onda amarela. Como o senhor disse, né, as pessoas estão comentando muito, existiram mudanças, mas que não foram mudanças tão bruscas, porque quando o município foi para a onda verde, já foi uma onda verde mais restritiva do que aquela que poderia existir, né? Então, qual seria em termos práticos agora? Vamos ficar nessa onda amarela e vão ser avaliadas as situações epidemiológicas. E é o que poderia acontecer? Maior restrição na onda amarela ou então o retrocesso na onda vermelha, não é isso? Exatamente. É que as pessoas estão com dúvida aqui. Isso daí fica claro. É bom que porque às vezes as pessoas não têm acesso ou não buscam a informação, por exemplo, de como foi o comportamento no Minas Consciente. Já durante algumas semanas existiu a sinalização para a gente avançar e a gente não avançou. Mais à frente nós acabamos avançando mais um pouco porque a gente tinha medo do que estava acontecendo, na verdade, e que poderia repercutir no que repercutiu. Aí nós seguramos, avançamos. Quando avançamos para a onda verde, nós não avançamos na onda verde na integralidade daquilo que poderia ser liberado. Nós fizemos várias ações de restrição e mesmo tomando esse cuidado, mesmo fazendo isso, nós estamos experimentando. Nós vivemos feriados, feriados seguidos, onde as pessoas falam, tem vários fatores, não dá para a gente aqui ficar apontando que é esse, porque cometeríamos erros, inclusive do ponto de vista de ciência. O que é importante é o que nós podemos constatar. O número de ocupação de leitos, principalmente de enfermaria, aumentou muito. Nós temos um número de casos confirmados que aumentou muito. E isso significa, então, que há um avanço na questão. Se houver necessidade, quinta-feira estaremos reunidos de novo com o comitê, e se for necessário, reuniremos até antes. Mas, se houver necessidade, nós faremos restrições naquilo que está permitido na onda amarela, ou até, se houver indicação para isso, o retorno à onda vermelha. Vamos fazer a nossa parte, gente, vamos ajudar. Prefeito, só colocar uma questão, as pessoas comentam muito sobre essa questão de horário, né? Eu vejo umas pessoas, temos que diminuir o horário do shopping, diminuir os horários das lojas, mas também tem aquela questão que muito se discute no comitê, que eu acho que é importante até para as pessoas que estão nos acompanhando entender, que às vezes a questão de redução de horário acaba fazendo com que as aglomerações aumentem, né? Que menos tempo de funcionamento, mais pessoas utilizam aquele espaço no mesmo tempo, né? Exatamente, há uma discussão sempre colocada com relação à questão da ocupação do espaço num período de tempo, certo? Num período de tempo. Então, muitos defendem exatamente que é melhor ampliar para que você dilua a frequência de pessoas nos espaços. Mas o mais importante é seguir os protocolos, é manter que todo protocolo, uma das questões que está sempre colocada é o uso da máscara, outro é o distanciamento social. Então, se a gente obedece isso, independente do intervalo, o fato vai estar resguardado. Então, é muito importante que as pessoas... e é importante a contribuição sempre da discussão, das pessoas colocarem, e da gente ter a oportunidade também de informar. E essas decisões são decisões sempre compartilhadas, não só pelos técnicos da prefeitura, mas também com outras entidades que nos ajudam no enfrentamento desse processo.
Prefeito, a gente já chegando nos momentos finais, então, da nossa conversa, da nossa transmissão. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente falar da conscientização de cada um, né? Da conduta individual. É a conduta individual de cada cidadão que vai fazer com que a gente não atinja níveis que a gente não quer ver atingir e ter que, por exemplo, retornar para a onda vermelha. Então, nesse encerramento, a gente gostaria que o senhor se direcionasse a cada um que está nos acompanhando e que cada um, nesse momento, fosse sensibilizado, se conscientizasse de que essa luta é uma luta de cada um e somente a postura individual, a conduta individual é que vai fazer a gente vencer essa guerra, né, prefeito? Com certeza. Eu quero aqui, nesse momento, me dirigir a cada cidadão e a cada cidadã de Juiz de Fora. Saiamos de qualquer conflito ideológico, eleitoral, nesse momento. Pensemos sempre que cada um de nós é um agente único da possibilidade do combate efetivo da Covid-19. Cada um de nós, individualmente, podemos fazer a diferença. E nós faremos a diferença se a gente seguir regras básicas e simples. Aquele que pode ficar em casa, fique em casa. Mantenha-se em casa. Aquele que não pode ficar em casa porque precisa trabalhar, precisa fazer uma compra, precisa ir na farmácia, precisa ir na padaria, mantenha o distanciamento social. Use máscara. Incomoda? Incomoda. Todos nós sabemos disso, porque não era da nossa rotina. Hoje é da nossa rotina. Hoje nós precisamos estar com a máscara o dia inteiro, se a gente está em contato com pessoas. Então vamos usar a máscara. Vamos fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Com isso, nós seremos agentes de mudança, de transformação desse momento difícil que nós poderemos enfrentar e que ele, como até aqui nós conseguimos, não aconteceu. Mas se a gente não der a nossa parcela de contribuição, ele poderá ocorrer. E aí nós poderemos enfrentar situações de gravidade que até aqui nós, todos juntos, todos, cada cidadão com o poder público, seja ele a prefeitura ou os órgãos todos que nos têm ajudado nesse processo, esse enfrentamento nós estamos tentando vencer essa situação de guerra, mas todos nós precisamos ser pessoas combatentes e fortes nesse processo, fazendo a nossa parte. Então eu agradeço àqueles que se envolvem no processo de enfrentamento e peço muito àqueles que ainda acham que isso é uma gripezinha, olhem para os números, olhem para a informação do seu amigo, do seu vizinho que perdeu um ente querido com e através da Covid. Então, vamos fazer, cada um de nós, a nossa parte. Eu conto com cada cidadão de Juiz de Fora. Não só durante esse período que ainda me resta de governo, mas como a vacina não chegará antes do próximo prefeito ou da próxima prefeita, e continuem todos nós, que continuemos todos nós sendo expressões de bons soldados para o enfrentamento desse momento que estamos. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam agora e que também sejam veículos de informação para as outras pessoas. Prefeito, muito obrigado. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. Lembrando que informações diárias, os dados, a atualização de casos confirmados, de óbitos, o portal da transparência com os gastos aí referentes ao enfrentamento da pandemia, você encontra no site covid19.pjf.mg.gov.br. A todos uma boa tarde. Quer completar uma coisa? Não, só quero o álcool. Ok. A todos muito obrigado. Deve ser boa tarde já, né? Não, 11h59. Boa tarde já. Boa tarde a todos e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.